por estarmos aqui mais uma noite, reunidos na presença do Senhor. Quero ler com os irmãos uma pequena parte da preciosa palavra do Senhor que fica no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 27, a partir do versículo 33. Vou iniciar para não tomar muito tempo. A epígrafe do texto diz a crucificação. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, ladrões, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Tu, que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou o Filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, vendo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. No versículo 51 diz: E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, isso é, que estavam mortos, foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Podem sentar, amados. Amados, quando nós lemos a palavra do Senhor, e quando nós procuramos entender, para que a gente possa meditar, mastigar a palavra, muitas vezes eu me coloco no lugar da situação. Como ocorreu? Como aconteceu? Quando o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores como filhos amados, o apóstolo Paulo teve um relacionamento muito íntimo com o Senhor Jesus. E foi com o Senhor Jesus ressurreto. Porque o apóstolo Paulo não conheceu o Senhor Jesus, ouviu falar dele, enquanto Jesus cumpria o ministério dele na terra.
O relacionamento do apóstolo Paulo com Jesus foi depois que Jesus ressuscitou. O próprio Senhor Jesus se revelava a ele e ensinava a ele. Quando ele sede imitadores, como filhos amados, para a gente procurar parecer um pouco com Jesus. Mas, irmão, se você meditar comigo aqui e pensar direitinho, nós não aguentamos praticamente nada do que ele suportou. Quando eu me imagino naquela situação, tentando salvar as pessoas, tentando ajudar as pessoas, dando a minha vida pelas pessoas, pelos seres humanos, por todos que estavam ali. E todos que estavam ali debocham, zombam. E você vê como é o trabalho do inimigo na vida das pessoas. Aquelas pessoas, no fundo, estavam todas sendo usadas. Era o próprio Satanás que estava usando cada uma daquelas pessoas. Você viu o que eu li? Você não disse que era o Filho de Deus? Desce da cruz, salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? Se você descer da cruz, eu vou crer em você. Irmãos, Satanás fez para que hoje nós não estivéssemos reunidos aqui. Ele tentou com todas as armas que ele tinha. Uns 3 anos de ministério do Senhor Jesus, Satanás tentou pará-lo, tentou reter, tentou destruir a obra da salvação. Mas teve um brado tremendo que ele não conseguiu deter. Foi quando Jesus disse assim, está consumado. Por isso estamos aqui. Por isso que nós devemos nos alegrar, resistir. Por isso que nós devemos passar no Val de Jaboque muitas vezes e lutar. Dizer assim, Senhor, eu quero a minha bênção. Vai doer? Vai. Está demorando? Tá. Mas vai chegar em nome de Jesus. Deus, o nosso Deus é um Deus de vitória e não um Deus de derrota. Nós passamos por várias situações difíceis na nossa vida. De toda espécie. Mas quando você coloca a sua confiança no Mestre e na sua palavra, você não conta derrota. Você só conta vitória. Você vai passar assim. Vai ter um mar vermelho diante de você. Mas ele vai abrir para você passar a seco. Mas se o mar não se abrir, aí faz feito o Rio Jordão. Ele para assim, o rio parou. E eles passaram. Ou senão você caminha por cima do rio. Caminha por cima como Jesus caminhou. Naquele lago maravilhoso de Nazaré. Porque Ele pode fazer o impossível na minha e na sua vida. Basta tão somente você confiar. Mas é muito bom confiar quando está tudo bonito. Está tudo dando certo. O céu está azul. Então hoje vai dar praia. Hoje vai ser bênção, o eita glória. O sol está lindo, 35 graus. Da mesma forma, se o céu escurecer e formar uma nuvem de chuva, o nome do Senhor precisa ser glorificado. Você precisa continuar confiando, porque Ele é mais que fiel na minha e na sua vida. E como disse Salomão em Eclesiastes, no capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado. Espere, o tempo é de Deus, não pertence a nós. A vitória chega e você vai glorificar o nome do Senhor na sua vida. Que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus.